Boas malta, bem-vindos aqui à parte 3 das séries cinemáticas da Marvel. Vamos falar aqui da última série que foi apresentada na Disney Plus, o Loki. Não sei quanto é que é as vossas opiniões, mas esta série se calhar era as que eu tinha um bocadinho mais de expectativa, pela personagem em si, pela temática em si. Não sei se correspondeu às vossas expectativas não, se tinham muito algum hype em relação à série, se não. Ela para mim foi uma série fixe, tem os seus momentos bons e os seus momentos maus. Eu acho que o início é bom, no meio desacelera um bocadinho e às vezes tem alguns problemas, e depois para mim sobe outra vez um bocadinho no final, se bem que eu sei que aqui o final é um bocadinho controverso aqui para os elementos da caixa, mas já lá vamos, cada um ao seu ponto. Arnux, o que é que tens a dizer aqui desta série? Ok, depois do Falcon e o terceiro eu já estava. Olha, venha o que vier, não quer saber, vamos lá. Então comecei a ver o Loki e fiquei surpreendido com o primeiro episódio porque era tudo aquilo que eu queria para o início. Eu queria que o Loki tivesse, naquele momento em que ele estava a ver as memórias do passado, e eu visse ele a morrer e tudo mais, e eu queria bué ver ele a sentir aquele sentimento. E eu gostei bastante da dupla no início do Loki com o Mobius. Acho que foi bastante porreiro no início, acho que tiveram uma boa química. E a introdução da Sylvie acho que foi também uma boa adição ao universo cinemático da Marvel. Em termos da narrativa para onde foram, eu gostei até certo ponto, que acho que foi no quarto ou terceiro episódio, não me recordo bem, em que tens os momentos com Sylvie e com Loki que podiam ter sido melhor planeados, só que infelizmente não o foram devido à narrativa que queriam colocar naquele episódio, que não adicionou quase nada, e a maneira como conseguiram escapar daquela situação foi irrelevante. Basicamente o que tiveram a fazer não teve grande impacto, tendo em conta o final. Finalmente um final decente, na minha opinião, eu acho que é bastante bom, ao contrário com as séries anteriores, sendo que teve o final que faz sentido para esta série, e até mesmo o final que eu queria para a WandaVision. Eu acabei de ver a série e fiquei a pensar, eu acho que este final também se conseguir também funcionaria na WandaVision, só que infelizmente não o tivemos. Que foi assim um final mais calmo, não teve muita ação, foi mais de para o pé, com um antagonista que é apresentado no final, que é o Kang, o Conquistador. E sei que o Drama tem umas coisas a dizer sobre o Kang, mas eu gostei bastante. Não, honestamente, ao início tive um bocado de receio. Isto é o Kang, o tal, porque tu pensas no Kang e pensas que assim, um vilão assim, bastante grande e forte, ameaçador e tudo mais, e no final tem assim um gajo de comédia. Só que a maneira como explicaram o porquê de ele ser assim fez para mim sentido, e eu conectei com isso. Portanto, para mim o Loki foi bastante positivo, tirando o meio. Mas eu, em relação aqui ao Loki, eu gostei na maior parte no geral, achei que foi uma série muito sólida. Faltou-me aqui qualquer coisa para a série explodir, para ser a minha favorita. Foi a melhor que conseguiu mascarar a falta de um vilão. Como a Sylvie faz a espécie de antagonista, mesmo tu sabendo que ela não é bem antagonista, eles conseguem mascarar essa falta de vilão ao longo da série. A questão aqui do episódio que tu falaste aqui da Sylvie, eu percebo o que estás a dizer e eu concordo até certa parte, só que aquele episódio, eu acho que eles quiseram fazer aquele episódio para tentar construir a relação deles os dois, para mostrar que há ali um romance, e o romance deles os dois vai causar um problema enorme na timeline. Também tens aquilo que está sendo uma coisa muito boa. Fizemos os variantes do Loki, todos com vários easter eggs e com personalidades todas muito parecidas, a interação entre eles todos também é uma coisa brilhante ao longo da série, coisa muito, 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 muito bem pensada. A interação também, como tu disseste, com o Mobius é das melhores coisas da série, é qualquer coisa. O personagem do Mobius em si é um dos pontos altos da série toda. É cada das personagens que mais interessante e de mais inteligentes ali, porque dentro daquele sítio, daquela premissa que é apresentada, ele é o único que não aceita tudo a 100%, ele vai-se questionando sobre as coisas. Era necessário uma personagem destas. Tudo bem que também ele só faz esse questionamento com a interação depois com o Loki. Só quando o Loki aparece na vida dele é que ele começa a fazer este tipo de questões. Mas era necessário para conseguires progredir com a história. Tal como as outras séries que Loki faz, de uma forma geral, é um marco positivo nas séries. Acho que todas elas, neste caso WandaVision, da Falcon and Winter Soldier e Loki,
São 3 séries positivas no mundo da MCU. É assim, Loki, tal como o Arnux disse, também fui com aquela expectativa, sem esperar nada. Já estava assim um bocadinho, não digo chateado, mas digo com as 2 séries anteriores, principalmente com os desfechos delas, que senti que ficaram muito aquém do que seria esperado de uma produção da MCU. Para Loki não quis levar nenhuma expectativa para o caso de algo não ser tão expectante ou não tão espetacular como poderia ser. Só que logo no início são contrariado, porque tem a premissa de Loki começa logo por ser muito interessante. Sim. Das 3, se calhar, a melhor premissa. Tem Sim, concordo. a forma como eles abordam o tema logo pela parte da causalidade ou do caos, que alguns pontos, alguns marcos nas personagens podem causar ao universo, é bem apresentado. Só que aí, para mim, deixou-me logo 2 ou 3 pontos que senti que não foram bem pensados, que é as justificações para o porquê nos outros sítios isso não a ser um problema, como é o caso do Capitão América ter ficado a viver no passado, como é o caso de não sabemos se ele conseguiu retornar todos os pontos da história anterior, ou seja, do passado, foram todos retornados ao ponto onde foram retirados, seja o martelo do Thor, o Mjolnir, seja as pedras das Infinity Stones. Isso ainda não sabemos. Sim, eu próprio também a parte do endgame, eles bem que dão uma justificativa, entre aspas, mas eu não consigo, como justificativa do endgame, que o Loki também põe isso em questão, que eles é que viajaram no tempo, a culpa não era dele, e eu simplesmente, não, isso estava programado. E tipo, pronto, soou-me assim, desculpa, esfarrapada, não fez muito sentido, e ficou-me um bocado, como é Loki, tipo, fiquei na situação dele, pô, ele não tem culpa nenhuma, foi apanhado na situação. Exato, essa parte da premissa é interessante, só que a forma como eles justificam alguns pormenores, exatamente esses, o Thanos ter voltado ao futuro, ou seja, não é voltar, é ir ao futuro, e causar ali uma guerra e acabar por morrer, ou seja, aquela linha de tempo de onde aquele Thanos saiu e ele deixa de existir. Qual é a causalidade que isso vai ter naquele universo, não sabemos, mas tudo isso é ignorado. É ignorado porque a justificação que nos é dada é isto faz parte da linha principal e a linha principal era isto que tinha acontecido. Yeah. Ou seja, a justificação que te dizem é o que é. Isso para mim, para uma narrativa, não pode ser uma justificação lógica. 100%. Tinha que haver ali algo mais. Obviamente que nós podemos justificar que tem a ver tudo com um verdadeiro vilão desta série, que está a planear ali uma consciência do universo. Só que se ele está a planear esta consciência do universo, estes marcos ou estes elementos na história não vão ter efeito no universo, não teriam efeito. Isso não sabemos. Outra das coisas que nos é dada e que os dois já falaram é aquele episódio muito estranho entre a Sylvie e o Loki. É verdade, o episódio é estranho, o episódio é longo. O episódio chega a um ponto que parece que não faz sentido, mas no ponto final, ou seja, só no último episódio é que percebemos que aquilo sim faz sentido e que os dois não poderiam morrer. Ou seja, aquilo não seria só, como inicialmente eu também estava a pensar como o Arnux, e como tu, Bernardo, que seria para criar um romance entre os dois, mas porque os dois tinham que chegar ao ponto final, ao clímax da série, para interagirem e encontrarem Kang. Se eles morressem ali os dois, ninguém teria a possibilidade de chegar lá, ou seja, ninguém poderia assumir o manto que o Kang estava ali assumido de manter a consciência do universo. Assim sendo, eles não poderiam morrer. Por isso é que aquilo causou um disparo na consciência do universo, por isso é que eles voltam a ser capturados. Ainda em pontos positivos, o mundo que seria o Void, o vazio, onde encontramos diversas formas de Loki. Acho que é um ponto alto da série, porque vemos, tal como vocês já disseram, vemos as diferentes personalidades que existem de Loki, assim como as diferentes personagens, por assim dizer. Ponto positivo para o jacaré. O helicóptero do Thanos também. Sim. Exato, sim.
Tens Pá, eu acho que também. realmente é um bom exemplo de como podes fazer um easter egg. Acho que é assim. Eu acho que das 3 séries, foi mesmo o easter egg que eu fiquei. Uau! Pá, e faz sentido. Tens lá um beta Ray Bill preso dentro de um frasquinho Sim, a dizer Thor. Muito bom. Não, mas isso está bom. Isso acaba por ser, se calhar, durante a série toda, o maior alívio cómico que tu podes ter. Mas essa relação, essa interação entre os diferentes Lokis é um alívio cómico para aquilo que estamos a ver na série e que nos acaba por ligar ao Loki. É isso que nos faz ligar, principalmente ao Loki mais antigo, que nos parece o mais debilitado de todos, mas no entanto é aquele que sozinho consegue fazer frente ao grande guardião, ao Alliot, que era o grande guardião do Void. Agora, em relação assim a pontos mais negativos que eu vi na série, tal como o Bernardo já indicou, o ritmo está desajustado. Há pontos altos e baixos e é acelerado e para e é acelerado outra vez. A Ravonna, a chefe dos AVT, também penso que é uma personagem que fica aquém das restantes, não é pouco desenvolvida. A questão, o meu problema com ela é que ela não me convence com as ideologias dela, porque ela vê certas coisas a acontecer, vê as coisas à frente dela e a reação que ela tem. Sim, e a reação dela é pouco natural, não faz muito sentido. Nós, como espectador, eu não consigo acreditar no que ela me está a dizer. E acho que o meu grande problema com ela é esse: é que, tipo, na parte em que tens os Guardiões do Tempo, em que eles aparecem à frente, sabes que eles são robôs, e ela presencia isso. E ela continua com a mesma ideia que sim, está programado assim. Epá, a mim não é cabido, porque não é uma reação normal que nós temos. Ela nem sequer, tu nem notas, nem tens em tempo dela, vês ela a reagir, a ponderar alguma coisa. Ela fica logo com aquele pensamento assim e acabou. Isso é o meu problema com ela, com a personagem dela. Ela não me convence com o que diz. Sim, eu concordo contigo. Há pontos da história que ela te dá a entender que sabe de onde é que vêm os variantes. E se calhar no episódio a seguir já desacredita nisso. Exatamente. Tu não perdes ali a consistência. Depois, agora focando mais na parte final, achei mesmo que o vilão não tem sumo. O vilão não tem uma presença forte para ser considerado um vilão. Isto porquê? Ele não é o suficiente para te convencer enquanto vilão. Por exemplo, um vilão que tu tenhas em semelhança a ele, que está a fazer o bem, apesar de toda a gente lhe apontar o dedo e achar que ele está a fazer o mal, é o Thanos. O Thanos tem uma presença muito mais forte enquanto vilão. E tu acabas por te ligar ao Thanos, porque sabes que a forma como ele te apresenta as ideias dele e o porquê dele fazer o que está a fazer, tu acabas por te ligar e acabas por perceber que no universo não vai existir recursos para a população toda que está a ser desenvolvida. Tem que haver aqui um equilíbrio. Tu neste vilão não consegues ter esta ligação, não consegues perceber isto. Acho que o vilão ficou um bocadinho aquém. A questão aqui é que ele, tipo, é uma questão das séries todas. Eles, como não querem, eles próprios disseram que não queriam usar aqui vilões e dar grande destaque aos vilões, querem fazê-lo em filmes. Ele basicamente foi aqui só uma pequena apresentação breve do que ele é e do que ele depois vai apresentar no resto do MCU. Sim, eu acho mesmo, e acredito que o Kang não será um vilão de um só filme. Acredito que o Kang será um vilão dos Avengers. Sim. Eu acho que ele vai aparecer como o grande vilão dos Avengers. Agora, este Kang é que está apresentado e ele próprio se apresenta como o Kang. Ele é conhecido como o Conquistador, como o Soberano, e tu não vês nada disso nesta personalidade dele. Tu vês literalmente o contrário. A forma como se ele apresenta, a primeira vez que eu o vi, foi aquilo que o Arnux disse: estranhei, mas depois entranhei. Mas momentos depois, não sei se foi pela forma como este vilão estava escrito, não sei se foi a própria interpretação do ator, tornou um bocadinho patético. Eu até lhe vou dizer, tornou este vilão um bocadinho palhacinho. A questão é que eu não acho que o Kang Conquistador, o variante mesmo que estamos a falar e que vai ser grande vilão, eu acho que não seja este que foi apresentado em si. Como ele diz, há mais variantes e ele não é o pior. Sim, isso. E acho que a questão é essa. Eu acho que a ideia é essa, é tipo mostrar-te o personagem, o apresentar-se tudo mais, dizer que há variantes deles que são piores e é as piores que a gente vai ver, não vai ser esta, é só para te dar a interpretação do multiverso. Por isso é que eu fiquei curioso em ver mais. Eu percebo isso, eu percebo esse ponto e concordo, porque tanto é que ele diz: eu estou a fazer isto porque há Kangs bem piores do que eu, que nós travámos uma guerra no passado porque isto estava a descambar, o universo estava a descambar. Mas este Kang que nós vimos no final do Loki apresenta-se como
Eu sou conhecido como um conquistador e um soberano. Ele não fala de outros variantes, ele fala dele próprio. Mas a partir de um ponto, há um exagero nesta forma cómica que ele apresenta as coisas. E é isso um dos pontos que a mim, enquanto espectador, perde a piada enquanto vilão, que olho para aquilo e... Mas isto é um vilão? Eu nem consigo perceber o que é que... Se aquilo realmente é um antagonista, é um vilão, é um herói. Agora, focando só na parte do multiverso, o que é que eu tenho a dizer? Vai ser literalmente o futuro, vai ser pensado no futuro na Marvel. Agora, acho que tem que haver aqui regras e têm que pensar nas regras para colocarem nisto. Eu acho que a questão é que eles estão a programar isto para, entretanto, quando acharem por bem, darem um trigger ao reboot. Porque a partir do momento tens um multiverso, tu consegues criar aqui várias histórias com alguns vilões que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vão aparecer e que eles vão dar um reboot todo por completo ao MCU. E acho que isso também é um bocado por aí. Eles vão testar as águas agora que é o máximo que podem, e quando acharem que está a chegar a um ponto em que as pessoas já estão fartas da MCU ou aquilo está a gerar muitos problemas em termos de roteiros ou começar a ver furos, eles pronto têm ali o botão reset, ok, vamos deletar o universo porque já podemos fazer. E acho que é isso para mais o futuro. Mas é isso que eu digo, é preciso, eles vão ter que pensar muito bem, porque isto aqui pode ser literalmente perigoso para o futuro da MCU. Porquê? Porque tu imagina, tu tens um Capitão América que está velho ou que já morreu, ainda não sabemos exatamente o que é que lhe aconteceu. Está na lua. Tu tens uma... Está na lua. Tu tens uma Black Widow que morreu. Tu tens o próprio Loki que morreu. Tu tens o Iron Man que morreu. E tudo isso eles podem pegar, utilizá-los. Vamos buscar esta personagem ou aquela ao universo X ou Y. Se não tiveres uma regra ou uma consequência, os atos heróicos que eles têm deixam de ter impacto. Sim. Ou seja, tudo o que tu tens vai reduzir o efeito heróico que estas personagens tiveram. O sacrifício que a Black Widow tem e que foi o momento, se calhar, mais alto do endgame, deixa de ter impacto, deixa de ter importância, porque eles podem pegar, vão buscar a personagem está aqui viva outra vez como se nada fosse. Sim, concordo plenamente, acho que traga um bocado o impacto das cenas que eles mostraram nos filmes. Sim. Tipo, trazer de volta o Robert Downey, apesar que não vai acontecer, trazer o ator de volta para fazer o João Homem de Ferro acaba totalmente com o impacto que teve a cena final. Exatamente. Aqui está a finalização destes 3 vídeos. Digam nos comentários o que é que vocês acharam das nossas opiniões, se concordam, se não concordam. Deem-nos os vossos inputs de alguma coisa que nós nos esquecemos de falar ou que não falámos, que também seja importante aqui para as séries. Já sabem, subscrever, deixar o like. Passem no site da Caixa Nerd para os artigos de videojogos, cinema, anime, TV, colecionáveis. Stay nerdy.